A paz do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe a todos. Espero que tenham passado uma noite e um dia agradável. Que Deus tenha caminhado convosco durante o dia de hoje, o dia de ontem. E que Ele tenha feito maravilhas na tua vida, meu irmão. Amém? Sejam bem-vindos ao dia de hoje, aqui é o nosso devocional. Vamos então pegar e mais uma vez discutir pontos e abordar a palavra do Senhor. Então, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por aqueles que nos assistem e que nos vão assistir. Enquanto isso, louvemos ao Senhor com hinos de adoração, para que assim também possamos esperar aqueles que costumam congregar conosco. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor então. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Aqueles que te amam, todas as coisas cooperam para
Amém. Levante as suas mãos essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem. Ele está sentado num alto e sublime trono. A sua glória enche os céus, a sua glória enche a terra. Nada sai do controle de suas mãos. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida. Mesmo que o mar vermelho não se abra, mesmo que você não consiga andar sobre as águas, Ele ainda está no controle. Ele está no trono. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem uma nova história para a sua vida, para a sua casa. Mesmo que você não entenda hoje, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Aleluia. Daqueles que amam o Senhor, daqueles que amam o Senhor. Oh, te amo, te amo, te amo, te amo. Tudo entregarei. As aflições, Tudo entregarei. as petições, Senhor de Jesus, bendito, tudo deixarei. Será que você pode dizer isso essa noite? aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a todos aqueles que nos assistem no momento. E só para falar que verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme disse aqui o louvor. E isso também nos está escrito lá no livro de Romanos, capítulo número 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos então à nossa palavra do dia de hoje, em que vamos olhar um pouquinho para o que Deus espera de nós como atitudes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e no nosso social. Vamos olhar. Vamos lá abrir então as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, versículo 46. Amém? Lucas, capítulo 6, versículo 46. Assim diz a palavra do Senhor. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a corrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a corrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Amém? Oremos então.
Pai, te damos graças por mais um dia aqui, a conversa da tua palavra. Abençoa aqueles que nos ouvem, Pai, abençoa as suas famílias. E peço também, Pai, que tu derrames uma bênção especial sobre mim na noite de hoje, ó Pai. Que eu possa verdadeiramente explanar a tua palavra com aquilo que te apraz, ó Pai. Que eu possa explicar e que o teu Espírito Santo esteja em mim nesse momento para que haja entendimento e haja clareza nas tuas palavras, ó Pai. Pai, dá também ouvidos àqueles que nos ouvem no dia de hoje, Deus Pai. Que possa gerar entendimento da tua palavra, sem constrangimento e sem dúvida daquilo que será falado. Para que assim então nós possamos ser cada vez mais parecidos contigo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a passagem aqui de Lucas 6,46, o que ela nos mostra é que muitas das vezes nós estamos num ambiente, eu posso dizer até que nós estamos na igreja, mas nós não agimos como verdadeiros seguidores de Cristo. Porque nós estamos na igreja, falamos Senhor, 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 aleluia, glória a Deus, aleluia. E é grito daqui, é grito dali, é louvor aqui, louvor ali. Mas, quando saímos daquele recinto, voltamos para uma vida padrão de alguém que não conhece a Deus. Amém? E uma das vezes já pregamos aqui em relação às 10 virgens. Exatamente, as 10 noivas que pegaram e deixaram a lamparina apagar. Amém? Só que o que Deus nos quer chamar aqui a atenção é que de nada nos vale, muitas das vezes, pegarmos e estarmos a ir para a igreja e fazermos tudo aquilo que diz, mas não seguirmos taxativamente aquilo que Jesus ensina. E ela aqui diz, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo. Então, não quer Deus, será que não é bom e não é melhor para nós que nós consigamos fazer aquilo que Ele nos diz? Porque Ele ainda dá o exemplo. E Ele diz que daria o exemplo. Que exemplo é esse? É como quem eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras é como aquela casa que o homem construiu, cavou fundo e colocou alicerces na rocha. E quando vem algum abalo, a casa simplesmente mantém-se firme. Mas agora, aquele que vai à igreja e que ouve as palavras e que não as coloca em prática, Jesus demonstra aqui que, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as coloca em prática é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. E no momento em que a tribulação vier, no momento em que a situação vier, no momento em que tudo aquilo que ele não esperava que viesse, o vendaval, o tsunami, o terremoto vier, ele vai destruir tudo com muita facilidade. Por quê? Porque os alicerces não estavam fundados. Então, meu irmão, aí vem a palavra de Deus onde diz que nós somos um só. Nós temos que nos alicerçar com Jesus, para que estejamos fortes em todo o tempo, para que estejamos firmes em todo o tempo. Amém? E Jesus aqui ele mostra, não nesse texto, mas no texto que iremos abrir agora, ele mostra o que ele espera de nós. Nós de antemão já vimos quais são os frutos do Espírito, que são algumas direções que nós podemos usar para sabermos que estamos a caminhar conforme aquilo que Deus espera de nós. Mas para complementar isso e olhar isso numa forma, que foi quando Jesus deu lá o Sermão da Montanha, aonde ele pega e ensina para os seus discípulos o que é que Deus estaria à espera de nós. Vamos ler isso agora. Então, meus irmãos, abram as vossas Bíblias agora no livro de Mateus, livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Amém? Mateus 5, 1. Assim diz a palavra do Senhor.
Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois esses serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, Deus está a dizer aqui em todo o tempo o que Ele espera de nós. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E olhem que a paciência e a paz são frutos do Espírito. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem contra vós todo tipo de calúnia, e vocês se alegrarem. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Deus mostra aqui o que Ele espera de nós como pessoas, como cristãos, como pessoas que seguem a palavra dele. E Ele nos dá aqui um diferencial. Ele nos diz que nós somos bem-aventurados quando somos misericordiosos, quando somos pobres em espírito, quando somos humildes, quando somos puros de coração, quando somos pacificadores, quando somos perseguidos por causa da justiça. Então Ele demonstra aquilo que Ele espera que nós sejamos quando tais coisas acontecerem. E Ele nos mostra que tipo de comportamento deveremos ter nós quando a situação se agravar. Amém? E Ele nos mostra isso aqui. E Ele ainda nos diz: nós seremos perseguidos da mesma forma que antes de nós os profetas foram perseguidos. No versículo 12. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E não é mentira. Nós sabemos bem, vimos a perseguirem Moisés e o povo quando Moisés foi lá e tentou tirar o povo do Egito. Vimos a perseguição dos felícios lá com Jezabel, atrás do profeta Elias. Tudo por causa da palavra do Senhor. Vimos a perseguição de outros profetas, Jeremias, Amós, cujo até Amós, o próprio nome, Amós, significa carregar um fardo. Então, carregar um fardo, o Amós. Mas, em todo o tempo, Deus espera que nós sejamos conforme a palavra dele nos ensina a ser. Porque nós também sabemos que no nosso dia a dia, nós nascemos, crescemos, e enquanto nós crescemos, nós aprendemos a cada dia a nos relacionar dentro deste mundo. Por isso nós vamos à escola, enquanto crianças, vamos à creche, e nós aprendemos cada coisa para nós conseguirmos viver e passar o dia a dia. Aprendemos a ler, aprendemos a estudar, aprendemos a trabalhar, aprendemos a ensinar, aprendemos a obedecer, aprendemos a ensinar, aprendemos muitas coisas. E aqui nesse momento, Deus nos mostra aquilo que Ele nos ensina para que nós tenhamos um alicerce firme. E quando a corrente, quando a tribulação, quando a situação adversa vier, nós não seremos pegos desprevenidos, diz a palavra do Senhor. Amém? Se nós formos lá um pouquinho mais para frente, ainda no livro de Mateus, no versículo 21, iremos notar uma coisa. Mateus 5, 21.
Mateus 5:21 diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Para nós vermos, nós temos a lei, nós temos os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. E entre os 10 mandamentos, se não estou errado, acho que é o 7º mandamento que pega, não, é o 6º mandamento que pega e diz: não matarás. Amém? Mas aqui a palavra de Deus fala que quem matar estará sujeito a julgamento. Mas Jesus nos diz ainda que aquele que se irar simplesmente, não necessita matar, mas aquele que se irar contra seu irmão, este já estará sujeito a julgamento. Por que ele diz isso? Porque ele nos dá uma forma diferente de lidar com a situação. E ele de antemão nos ensina. Então, é como tudo. Deus não julga da mesma forma aqueles que têm conhecimento da palavra do que aqueles que não têm conhecimento da palavra. Amém? Deus ainda nos mostra, ainda no livro de Mateus, quando ele nos diz que aqueles falsos profetas, ou aqueles profetas que vêm e proferem a palavra do Senhor de uma forma enganosa, a condenação destes será maior do que a dos outros. Por quê? Existe uma responsabilidade que nós temos quando nós temos consciência daquilo que estamos a fazer. Quando nós temos consciência da lei. Quando nós temos consciência das situações. Amém? Levando isso em conta, é que Deus aqui nos diz que, porventura, Ele nos adverte que se nós apenas nos irarmos, já estaremos sujeitos a julgamento. Mas lhe digo, qualquer um, exatamente, também, qualquer um que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. O que é raca? Raca, no português, é desprezível. Qualquer um que pega e despreza o seu irmão, qualquer um que pega e que insulta o seu irmão, este também será levado para o tribunal. Por isso, em todo o tempo, ele nos mostra que temos de ser pacificadores, misericordiosos, e temos que fazer consoante os ensinamentos que Jesus pega e nos dá. E foi com esse foco que ele deu esse sermão lá nas montanhas. Amém? Nas montanhas dos bem-aventurados, conforme diz a palavra. Amém? E assim seguimos, então, para o versículo 22 ainda. Qualquer um que disser raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco a seu irmão corre o risco de ir para o fogo do inferno. Isso é forte, irmão. Qualquer um que chamar o seu irmão de louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olhem para a intensidade e o grau das palavras. E a Bíblia está aqui hoje para nos mostrar aquilo que nós devemos e que nós não devemos fazer. Dando seguimento. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. O que é que a palavra está tentando nos mostrar aqui? Muitas das vezes nós nos chateamos com alguém. Ou temos uma discussão com alguém. E aí ainda não houve um entendimento. Ainda existem partes chateadas. O que Deus está à espera é que um reconheça que está errado e que antes mesmo de ir para a igreja, abrir os lábios para louvar a Deus, ou para ir para o altar para dar uma oferta à casa de Deus ou a Deus, antes disso, volte para o seu irmão, reconcilie-se com ele. Somente assim Deus irá considerar a sua oferta. Ou seja, devemos nos esvaziar, devemos ir de coração vazio e cheio para o Senhor, de forma que não iremos ao Senhor atribulados. Não devemos
ir ter ao altar do Senhor com rancores, porque de nada nos vale. Amém? Continuando aqui. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Ou seja, entre em acordo com ele, entre em acordo com seu irmão e cheguem a um consenso. Amém? A palavra de Deus diz que não se põe o sol diante da tua ira. Entra em consenso. Arranje uma forma de te entender com teu próximo, porque isso agrada a Deus. Deus não gosta de confusão, Deus não gosta de tribulação, Deus não gosta de situações onde a amizade seja excluída. Não. Deus gosta de amor. Amor ao próximo. É essa a mensagem que Ele tem para nós em todo o tempo. Amém? E para evitar isso, Deus nos diz, quando existem situações onde requer de um posicionamento da nossa parte e nos fazem uma pergunta ou uma proposta, a resposta não deve ser uma resposta qualquer. Porque a palavra de Deus nos diz que o teu sim seja sim e o teu não seja não, porque tudo contrário a isso é obra do inimigo. Então Deus nos mostra que se o teu sim não for um sim correto e o teu não for um não decisivo, o teu talvez não agrada a Deus. É obra do maligno. E podemos confirmar isso ainda nesse livro de Mateus 5, lá no versículo 37. Em Mateus 5:37, ele nos diz que o teu sim seja sim e o não seja não. Amém? Em todo o tempo sejamos corretos, porque neste momento estamos a ser ensinados por Deus. Estamos a ser cheios da presença e das palavras e do ensino do Pai. Amém? Continuando então. Vamos lá para Mateus 5, vamos pular para o versículo 43, onde ele diz o seguinte. Mateus 5, versículo 43 diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Ou seja, isso é dito no mundo, que nós temos que odiar os nossos inimigos e temos que amar o nosso próximo. Mas Jesus aqui diz, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama sua chuva sobre justos e injustos. Vocês estão a perceber? É que Deus nos mostra aqui em todo o tempo que o mundo é para todos. Quando o sol vem para um e para outro. A chuva vem para um e para outro. Então, da mesma forma, Deus vem aqui nos mostrar que o perdão também, quando vem, tem que vir para um e para outro. Porque esse perdão não serve para o outro. Esse perdão, na verdade, nos liberta a nós. Por quê? Porque se nós formos corretos a esse ponto, nós estaremos a ser libertos de nós mesmos. Estaremos a ser libertos daquilo que nós gostamos que o Pai faça conosco. Amém? Então, levando isso em conta, dando continuação aqui, no versículo 46, nos diz, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Ou seja, qual é a diferença que você vai ter de uma pessoa que não segue a Deus? Porque essa pessoa que não segue a Deus, ela ama aquele que lhe ama e odeia aquele que lhe odeia. Então nós estaríamos a ser iguais a essa pessoa. Mas Deus nos chama para nós termos um diferencial. Então o diferencial que nos mostra aqui na palavra é: ame o seu inimigo. Ora por aquele que te persegue. Dando continuação aqui ao 46. Até os publicanos fazem isso. Até os descrentes fazem isso. Até os gentios fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso.
Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Sejam perfeitos como Deus é perfeito. Diz a palavra. E para finalizar, num aspecto geral, nós muitas das vezes, até comigo isso acontece, nós ficamos irritados com as autoridades. Nós ficamos irritados com os governantes. E muitas das vezes nós esquecemos que é obrigação nossa pegar e orar por todo mundo. É obrigação nossa até orar pelos governantes que muitas das vezes não nos agradam. Infelizmente. Mas Deus nos mostra para nós não fazermos acepção de pessoas. Vamos então abrir as nossas Bíblias agora em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Primeira Pedro 2:13. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, estejam com mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Espera aí. Perdão, eu fui para 1 Pedro 1. É 1 Pedro 2:13. Versículo 11. 1 Pedro 2:13, versículo 11. Peço perdão. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ou seja, por mais que nos acusem de fazer alguma coisa, mas nós temos que ser corretos perante a palavra de Deus para que isso seja notório em nós. Para que isso seja notado nas nossas atitudes. Amém? Continuando, versículo 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Amém? Essa palavra é complicada de se cumprir e é difícil de agir, porque muitas das vezes nossos corações estão tão tristes, mas tão tristes com as medidas que os nossos governantes tomam. Mas o que tenho que lhes dizer da parte de Deus é o seguinte: nós devemos orar a Deus para que Deus use essas pessoas que estão no poder para que verdadeiramente façam o bem. Ou então, oramos a Deus para que as pessoas que são no poder, que sejam pessoas da vontade de Deus. E dessa forma, se Deus achar que não dá para esse continuar, Ele irá substituir e colocar um que possa fazer o trabalho. Assim como aconteceu lá ainda no Antigo Testamento com Saul e Davi. Saul pegou e foi escolhido. Mas chegou um momento em que Saul começou a sair dos caminhos de Deus. Saul governou da forma que Deus não gostava. E aí então Deus pega e unge a Davi como seu substituto. E Davi veio e honrou a Deus em todo o tempo. Amém? Vamos então pegar nesse ensinamento de hoje de como devemos caminhar como cristãos. O que é que o Senhor está à espera que nós sejamos quando cristãos? E vamos agarrar isso e fazer destas palavras, desse ensinamento do monte do monte dos bem-aventurados, e fazer dele
o nosso diário de cada dia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, então. Chegamos mais uma vez ao fim do nosso estudo diário. E que a graça do Senhor seja conosco. Espero que tenham entendido a mensagem. E se tiverem qualquer dúvida, que aqui coloquem. Pois estaremos agora a louvar o Senhor e a responder às perguntas consoante aquilo que Ele nos mostra e nos ensina em todo o tempo. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor agora. Aleluia. Cante isso, igreja. Eu sei o melhor Pra mim. Eu sei o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara. Mais alto, diga. melhor para nós, meus irmãos. Deus tem o melhor para nós em todo o tempo. E eu acredito que Ele ainda fará milagres sobre essa terra. Acredito que Ele ainda fará milagres sobre essas nações. Amém? Glória a Deus. Se
Amém? Glória a Deus. Chegamos então ao fim do nosso devocional de hoje. Deus abençoe a todos. Obrigado por estarem presentes conosco. Oremos então para finalizarmos o dia de hoje. Pai, te damos graças por esse momento que nós tivemos aqui, presentes e a conversar sobre a Tua palavra, Deus Pai. Abençoa aqueles que nos assistem e suas famílias, Deus Pai. Abençoa também a nós que aqui estamos desse lado, Deus Pai. Pai, te pedimos graça e misericórdia para o dia de hoje e de amanhã, Deus Pai. Caminha conosco, se conosco e livra-nos, Pai, de toda a situação, de toda a enfermidade, de todo o vírus, de toda a bactéria, de tudo aquilo, Pai, que possa ser um empecilho para nos bloquear, ó Pai. Pai, te pedimos nesse instante que Tu sejas conosco em nome de Jesus, Deus Pai. Enche-nos com a Tua graça, com a Tua sabedoria, Deus Pai, com o Teu conhecimento e discernimento, para que possamos continuar a aprender e a entender cada vez mais do Teu reino, Pai. Enche-nos, Pai. Enche-nos, Pai, até transbordar. Enche-nos, Pai. Aleluia. Pai, nos despedimos então no dia de hoje. Que a Tua graça, o Teu amor, sejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Sejam com Deus em todo o tempo e que Ele possa pegar então e tranquilizar os vossos corações consoante a qualquer situação adversa, seja ela de estudo, seja ela de trabalho, seja ela de saúde, seja ela material, para qualquer situação. Deus é poderoso para fazer e para cumprir. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e em paz. Amanhã voltamos para cá no mesmo horário, 18h30, 18h20, 18h30. Amém? Glória a Deus.